Oi, pessoal, bom dia. A gente chega em mais uma disciplina na formação de vocês. Já passamos por microbiologia, por ética e agora a gente adentra o campo da epidemiologia, higiene e biossegurança. Então, é uma disciplina que a gente vê três conceitos ao mesmo tempo: o que é epidemiologia, e aí a gente passa pela questão de higiene, da limpeza das superfícies, dos ambientes, da limpeza da superfície corporal do paciente e de todo o processo de desinfecção e esterilização, até os processos de biossegurança que a gente também vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Um pouco da apresentação dessa disciplina e do docente. Então, a nossa disciplina tem 48 horas aulas. Nós teremos aí, acho que uns 4 ou são 5 sábados para a gente falar sobre epidemiologia. É uma disciplina teórica, mas a gente vai ter aulas práticas em laboratório, porque a ementa ela nos permite praticar algumas atividades de biossegurança, principalmente na questão de paramentação, desparamentação, lavagem básica das mãos e medidas de precaução padrão em biossegurança. A gente vai treinar todas essas coisas em laboratório, tá certo? E a disciplina, ela aborda estudos sobre a biossegurança, previsão e controle de materiais, recepção, limpeza, esterilização, acondicionamento e manutenção dentro de critérios técnicos científicos, tendo em vista a administração das atividades de CME. CME é a Central de Material de Esterilização, que a gente também vai estudar sobre esse setor hospitalar que serve para esterilizar os equipamentos, os instrumentais hospitalares. O docente sou eu, Tássio Matias, para quem não me conhece, mas a maioria de vocês já me conhecem porque a gente já vem de outras duas disciplinas. Sou enfermeiro pela Faculdade SESMAC do Sertão e pós-graduado pela Faculdade FIC, na área de urgência e emergência. Vamos iniciar essa disciplina aprendendo um pouquinho o conceito de biossegurança. No aspecto geral, biossegurança significa vida mais segurança, ou seja, a vida livre de perigos. Professor, por que é importante trabalhar biossegurança na nossa área, na área de enfermagem, na área da saúde de forma geral? Porque em nosso campo de trabalho, nós estamos sujeitos a vários riscos, inclusive riscos com acidentes de materiais biológicos, riscos de trabalho, acidentes no ambiente de trabalho. E a biossegurança ela vem como um meio pelo qual a gente atenua esses riscos, ou seja, uma forma de prevenção e, ao mesmo tempo, uma forma de cuidados à saúde do trabalhador. Biossegurança, portanto, é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, no caso do trabalhador, né, gente? Que a gente vai lidar com questões de trabalho, mas também esses fatores aí, eles podem comprometer a saúde de animais, do meio ambiente e mesmo no ambiente de trabalho onde nós estamos sujeitos a esses riscos. Então, a biossegurança ela é um mecanismo pelo qual nos ajuda no combate à prevenção de acidentes de trabalho e da obtenção de doenças ocupacionais, que são doenças que o trabalhador adquire no seu âmbito de trabalho. Os fatores de risco em saúde. Nós temos os riscos profissionais,
Segundo a portaria do Ministério do Trabalho, número 3214, de 78, nós temos 5 tipos de riscos em nosso ambiente de trabalho. Riscos de acidentes, então, por exemplo, explosões, quedas, fraturas, contusões, o risco de cair, de se machucar, bater a cabeça, ter um traumatismo, o risco de sofrer lesões oriundas do ambiente de trabalho ou mesmo acidentes de percurso. Por exemplo, eu estou saindo da minha casa para ir para o hospital tirar um plantão. E no meio do caminho, nesse percurso que eu faço entre a minha residência e o hospital, eu posso sofrer um acidente de trânsito. Então, a gente pode considerar esse tipo de acidente como um acidente de percurso relacionado ao trabalho. Isso é um tipo de risco que o trabalhador ele corre. E nós temos os riscos ergonômicos, por exemplo, quando se pega muito peso no trabalho, a postura inadequada, os trabalhos repetitivos, por exemplo, e mecanizado, você fazendo ali a mesma coisa por várias horas, por muito tempo, se torna um trabalho monótono, cansativo. Então, isso vai gerar um risco ergonômico, porque pode comprometer, pode haver lesões na coluna, pode haver, por exemplo, sobrecarga muscular, sobrecarga para o tecido osteoesquelético. Então, aí é onde vem as doenças relacionadas ao trabalho, que a gente chama LER e DORT, que são lesões por esforço repetitivo e as lesões relacionadas ao trabalho. E aí é daí que vem esses riscos ergonômicos. E nós temos os riscos físicos, que é todo aquele que provém de acidentes com material radioativo, com vapores ou com radiação, ou ambientes assim muito quentes, com pouca ventilação, o que podem ocasionar ao trabalhador uma questão de uma intermação, que seria um aumento da temperatura do corpo do trabalhador, quando ele fica ali muito tempo exposto naquele ambiente de altas temperaturas. Então, isso seria um exemplo de riscos físicos. Dentro dos riscos físicos, a gente também tem os ruídos. Por exemplo, quem trabalha perto de máquinas muito barulhentas, é o caso do pessoal no hospital que trabalha nas lavanderias, ou em outros setores onde se produz muitos ruídos. Isso pode gerar, com o tempo, um quadro de surdez ali, uma deficiência auditiva para esse trabalhador. Nós temos os riscos químicos, é quem lida diretamente com produtos químicos, como, por exemplo, cloretos, produtos de limpeza, agentes químicos e tóxicos que, se por algum acidente no ambiente de trabalho, esses produtos queimar a pele ou lesionar a pele, vai gerar ali uma lesão. E aí por isso que oferece esses riscos químicos, esse tipo de produto tóxico. E nós temos os riscos biológicos, que é todo aquele acidente envolvendo material contaminado, material biológico. Por exemplo, quando há um acidente com pérfuro cortante. O trabalhador de saúde, o técnico, o enfermeiro foi ali, fez uma medicação, fez uma injeção no paciente, e na hora que ele foi descartar essa seringa, essa agulha, ele acabou se furando, se contaminando, e devido a isso, teve esse risco de adquirir uma doença infecciosa, infecto-contagiosa. É daí que vem os riscos biológicos. A biossegurança e a gestão de riscos. Dentro dos riscos biológicos, a norma regulamentadora número 32, norma regulamentadora são protocolos de regras básicas de biossegurança que vai nos ajudar como prevenir esse tipo de lesões ou esse tipo de acidentes de trabalho. E a norma regulamentadora número 32, ela diz o seguinte:
Consideram-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Então, a gente estudou em microbiologia que bactérias, vírus, fungos, eles oferecem constantes riscos à saúde individual e à saúde do trabalhador, pelo fato de uma contaminação ali ela ser mais evidente no ambiente de trabalho. Existem as precauções padrão dentro da biossegurança e da gestão de riscos. A precaução padrão ela deve ser adotada no cuidado a todo e qualquer paciente para reduzir o risco de transmissão de micro-organismos, para prevenir infecções cruzadas. Gente, o que é infecção cruzada? É aquela infecção, aquele patógeno, ou seja, aquela bactéria, aquele vírus, que passa de um paciente para o outro por meio do profissional de saúde que não teve o devido cuidado de prevenção de infecção. Por exemplo, não calçou as luvas, não usou o jaleco ou avental. Então, a precaução padrão é você usar algum equipamento de proteção individual, cujo equipamento de proteção individual vai prevenir ali os riscos biológicos de transmissão de infecções. As medidas que compreendem as precauções padrão são, além do uso de EPIs, como máscaras, luvas e avental, lembrando que a máscara, além de ser uma precaução padrão, é uma precaução respiratória, de proteção respiratória, mas junto com o uso dos EPIs, a gente diz que na precaução padrão, a gente precisa também fazer a higienização das mãos, de forma correta, adequada, com técnica correta, que a gente vai aprender também em nossas aulas práticas. Cuidados no descarte de objetos perfurocortantes. Cuidados com artigos como roupas, equipamentos e superfícies. Então, quando a gente fala de cuidados no descarte de perfurocortantes, vocês observam aí na imagem essa caixinha amarela, que parece uma caixinha de papelão, na verdade é de papelão, mas ela é uma caixa para descarte de perfurocortantes, apropriada para a gente descartar o que for de agulha, seringa, ampolas de medicação, que também não deixam de ser perfurocortante, bisturis. E aí a gente vai ver, quando a gente estiver em aula prática, que cada resíduo hospitalar a gente vai descartar em um ambiente diferente. Por exemplo, eu não posso pegar uma agulha com uma seringa usada e jogar no lixo comum, porque ali vai trazer riscos de acidente de trabalho, acidente biológico, para quem for recolher aquele lixo. Então, a gente vai precisar descartar esses pérfuros cortantes nessas caixazinhas amarelas que vocês estão vendo aí na imagem. E cuidados com artigos como roupas, equipamentos e superfícies. Principalmente em período de pandemia, que a gente está lidando ainda com o coronavírus, a gente precisa manter a higienização das superfícies e bem como a higienização das vestimentas da gente. Aqui alguns exemplos de equipamentos de proteção individual. Nós temos a máscara de proteção respiratória, que é essa primeira que vocês estão vendo aí. A gente vai aprender também todos eles na prática, como é que a gente coloca, como é que a gente retira. Então, a gente vê luvas, óculos de proteção, avental, jaleco, máscara cirúrgica. A gente também vai aprender a diferença de máscara cirúrgica para máscara de proteção respiratória. E a gente vê também como equipamento de proteção individual o uso de calçado fechado, que vai proteger ali os pés. Biossegurança nos serviços de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 5 momentos mais críticos para o risco de contaminação. O primeiro momento é imediatamente antes do contato com o paciente,
porque antes do contato com o paciente eu já posso oferecer riscos de infecção a ele, se, por exemplo, eu não lavo as mãos de maneira adequada. No segundo momento, é antes da realização de procedimentos invasivos. Então, por exemplo, eu vou puncionar uma veia, preciso fazer a antisepsia ali na pele do paciente, no local em que eu vou puncionar. O terceiro momento é após o contato com matéria orgânica, ou seja, contato com, por exemplo, vou trocar o curativo do paciente. O curativo contaminado, ele é uma potencial fonte de contaminação. Então, quando eu vou ter contato com essa matéria orgânica, eu preciso estar paramentado. Eu preciso estar de luva, eu preciso estar com os outros EPIs para não correr esse risco de contaminação. Após o contato do paciente, onde a gente também recomenda a lavagem das mãos após os procedimentos e após os contatos com as superfícies do paciente. Principalmente, se for paciente vítima de coronavírus, por exemplo, a gente tem que ter a maior cautela para não se contaminar ali na superfície, no entorno do paciente, onde, por mais que ele esteja de máscara, mas ele poderá estar expelindo o vírus que se deposita nas superfícies. Aqui nós temos os 4 passos de forma ilustrada, onde a gente precisa intensificar esses cuidados de biossegurança, que é antes do contato com o paciente, principalmente no momento do contato com ele e após esse contato com ele. As medidas de precaução em biossegurança. Então, nós temos a precaução de contato. A precaução de contato é quando você usa luva de procedimento ou luva estéril e quando você usa o avental. E quando você usa também o garrote, que é a toucazinha, né, que a gente usa no cabelo para proteger o couro cabeludo e os nossos cabelos também da impregnação de gotículas ou de patógenos que podem ficar ali no couro cabeludo. Então, tanto na questão da proteção do tronco da gente, quando a gente usa o avental, quanto as mãos ao usar as luvas. Nós temos a precaução de gotícula, que é quando a gente usa uma máscara cirúrgica para prevenir ali que a gente possa inalar gotículas do paciente contaminado. E nós temos a precaução respiratória, que é quando a gente usa uma máscara de proteção respiratória no modelo N95, PFF2, que são máscaras mais complexas e que oferecem uma maior proteção, inclusive para aerossóis. Existe uma diferença de aerossol para gotícula, é que gotícula é essas pequenas bolinhas que saem da boca da gente, onde dentro dessa gotícula pode se depositar o patógeno, por exemplo, o vírus. E o aerossol é uma mini gotícula, como se fosse uma partículazinha menor do que a gotícula, que é liberada do paciente quando a gente realiza procedimentos invasivos no paciente, como, por exemplo, aspiração de vias aéreas, nebulização. Então, por isso que quando a gente vai atender esse paciente, a gente precisa estar com máscara de precaução respiratória. Temos os processos de higiene e profilaxia por meio da desinfecção, esterilização, descontaminação e os processos de limpeza terminal e concorrente. Eu não vou me adentrar aqui, me aprofundar muito nesses conceitos, porque a gente vai realizar seminários e trabalhos onde vocês vão desenvolver atividades sobre esses temas. Mas desinfecção é quando você diminui a quantidade de micro-organismos presentes ali naquela superfície ou naqueles equipamentos cirúrgicos médico-hospitalares por meio do uso de desinfetantes químicos, agentes químicos que promovem desinfecção. Esterilização é quando você destrói todo e qualquer tipo de micro-organismo por meio de uma fonte de calor úmida. Por exemplo, o uso de autoclaves, que são equipamentos utilizados para esterilizar os instrumentais médicos cirúrgicos. E temos o processo de descontaminação, é quando a gente utiliza
algum agente químico também, por exemplo, o álcool ou hipoclorito de sódio, que também pode ser usado no processo de desinfecção para diminuir ali a quantidade de micro-organismos presentes naquela superfície. Como vocês estão vendo aí na imagem, a profissional de saúde fazendo uma descontaminação e uma limpeza terminal aí no leito do paciente. Ela está limpando o leito do paciente com um produto químico. E a limpeza terminal a gente faz quando um paciente recebe alta do leito e vai aquele leito receber outro paciente, ou quando o paciente veio a óbito e vem outro paciente para ocupar aquele leito, então a gente faz essa limpeza terminal usando álcool ou então usando hipoclorito de sódio ou outros similares. E nós temos a limpeza concorrente, que é aquela limpeza que é feita todos os dias, próximo ali do leito do paciente e nas superfícies de onde ele teve contato. Aqui o que eu já tinha dito antes, sobre limpeza, descontaminação, sobre a questão de desinfecção e esterilização. Aqui, ó, como eu já tinha dito, a esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, seja bactérias, esporos, fungos e vírus. Lembram que a gente estudou todos eles? A gente viu o que é uma bactéria, o que é um vírus, a gente estudou algumas doenças, a gente viu cuidados de enfermagem para prevenir essas infecções. E a esterilização, ela acontece por meio de autoclavagem, que é, vejam aí na imagem, quando a gente coloca esses materiais para esterilizar. Quando a gente, por exemplo, coloca pinças cirúrgicas, materiais de curativo, como por exemplo gases, compressas cirúrgicas ou estéreis. Então, esse é o processo de esterilização. Existem as estufas, que seria esterilização por calor seco, mas não se recomenda mais o uso dessas estufas, e sim o uso de autoclaves, que são máquinas como essas que vocês estão vendo aí, que são específicas para o ambiente hospitalar, para promover a esterilização desses artigos. E aí a gente chega, dentro da precaução padrão, na lavagem básica das mãos. Vocês veem aí na imagem o passo a passo. Então, eu também não vou me ater muito a esse procedimento agora, porque a gente vai treinar em sala de aula. Logo, logo estaremos todos juntos na modalidade presencial e a gente vai ter essas aulas práticas de biossegurança para ensinar vocês a lavar as mãos. Então, o passo a passo está aí, a figurazinha, ela ajuda vocês a entender como é feita essa lavagem básica. Primeiro a gente vai molhar a mão bem em água corrente, a gente vai colocar o sabonete líquido ou o detergente, a gente vai friccionar a mão, palma da mão com a palma da outra mão, depois a gente vai friccionar a palma com o dorso, aqui ó, palma, 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 dorso. Aqui depois, espaços interdigitais, é quando a gente vai friccionar os dedos entre um dedo e outro, tá bom? Aqui, ó, a limpeza do polegar, quando a gente vai friccionar o polegar. Depois a gente repete o procedimento na outra mão. Aqui, por último, a gente faz a limpeza dos leitos ungueais, que é essa pontazinha das nossas unhas. Vejam aqui na imagem, onde a gente vai friccionar a ponta das unhas na palma da outra mão. E por último, a gente retira o excesso de sabão com água corrente e seca as mãos. Professor, por que é importante a lavagem das mãos? Porque ela previne infecção cruzada entre um paciente e outro, e até mesmo entre o paciente e eu, que sou o profissional que estou prestando assistência a ele. Então, por isso que é tão importante sempre proceder à lavagem básica das mãos antes e após os procedimentos. Bom, chegamos ao fim dessa aula. A gente terá também outra aula à tarde com o tema de isolamento reverso. E dúvidas estarei disponível para
esclarecer com vocês que estarão na modalidade remota. Obrigado a todos.